Estamos na Idade da Pedra. Como era a sobrevivência com tão poucos meios? Quando nós estudamos a Idade da Pedra, nós temos uma noção muito interessante da evolução humana. Então vamos começar pelas principais espécies, não todas, porque é uma quantidade muito grande. Mas os principais hominídeos, os principais integrantes da espécie humana, começou ali Australopithecus, depois Homo habilis, Homo erectus, Neandertais e Homo sapiens. Esses 5 são os principais, mas nós tivemos uma infinidade de outras espécies humanas. Essas 5 espécies, basicamente, se caracterizaram por subir 1 ou 2 degraus na evolução humana. Aonde eles estavam? Se localizaram inicialmente, de acordo com os estudos científicos, na África, e se espalharam a partir da África para a Europa, então indo para o norte, para a Europa, indo para a Ásia, pelo litoral, então foram seguindo o litoral depois da África ali, o litoral ali, Índia, China, então toda aquela parte ali da Ásia, e depois para o norte, para a Rússia, e por fim para as Américas. Então isso é o que estão os nossos estudos até hoje, e que tem uma série de controvérsias, outras opiniões. Então, de fato, os fósseis indicam até agora esse caminho, a partir da África para a Europa, para a Ásia e para as Américas. Nesse período todo, nós estamos falando aqui de alguns milhões de anos, houve vários momentos em que nós tivemos bruscas mudanças climáticas. Então, conhecido na Era do Gelo, como a gente tem filme, tem desenho animado explicando o que foi a Era do Gelo, né? E algum momento em que grandes florestas viraram desertos, como é o deserto do Saara, e viraram savanas, ou seja, não chegaram a se desertificar, mas diminuíram bastante o seu volume, a quantidade de árvores, muito capim. Então, houve uma mudança na paisagem brusca. E essa mudança exigiu dos seres humanos as suas adaptações. Uma coisa que eu não falei é que essas espécies humanas, que eu disse antes, o Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, Neandertais e Homo sapiens, eles conviveram em épocas, em alguns momentos, uns com os outros. Então, por exemplo, os sapiens e os neandertais conviveram juntos. Os neandertais e os erectus conviveram juntos. O habilis e o erectus conviveram juntos. Então, e outras espécies. Então, a espécie humana, ela não é aquela figurinha que começa com um macaquinho e vai mudando até virar o Homo sapiens. Não é isso, tá? Se assemelha muito mais a uma árvore com vários galhos e que alguns galhos não floresceram. É bem complexo esse estudo. Mas aí voltando, falamos sobre as mudanças no clima e em função dessas mudanças, em função dessas andanças, dessa localização geográfica, apareceram algumas características que geraram essa evolução para sobreviver ao que eles estavam vivendo. Eles tinham que ser nômades e eles tinham que sobreviver à mudança climática. Imaginem um ser humano sair da África, tá, e chegar na Europa em plena Idade do Gelo. Então, uma mudança completamente diferente de clima e de hábitos e posturas e etc., né? Como sobreviver nessa mudança? O que favoreceu essa mudança? Então vamos começar lá do início. O Australopithecus, ele se caracterizou pelo bipedalismo, ou seja, andar erecto, andar sobre 2 pernas. Qual foi a vantagem que ele teve em andar sobre 2 pernas? O que foi de tão importante assim? A partir do momento que diminuiu a quantidade de árvores na floresta para a savana, esses hominídeos
passam a ter que andar num local com uma vegetação média, vamos dizer assim, não era uma vegetação rasteira nem uma floresta densa, mas é uma vegetação média. E ao ficar em pé, eles conseguem enxergar mais longe e permite que eles fujam de predadores com mais eficiência, porque tem uma distância maior. Permite também ficar com as mãos livres para carregar filhotes, para carregar materiais e permitir o trânsito mais longo em seu deslocamento. Então, esse andar sobre duas pernas, né, foi um primeiro grande degrau. Em seguida, nós tivemos as ferramentas de pedra. Então, utilizar as pedras como ferramenta, principalmente para quebrar ossos, e poder se utilizar do tutano, que é um alimento extremamente rico em gordura e também alguma coisa de proteína, mas principalmente em gordura, permitiu uma melhor sobrevivência. Os homens, além do que eles conseguiam caçar quase que numa disputa corpo a corpo, mas eles começaram a se utilizar das carcaças que eram abandonadas pelos felinos, porque os felinos não tinham essa habilidade de se utilizar do tutano dos ossos. Então os homens conseguiam, através de ferramentas, quebrar e utilizar o tutano. Em seguida, o domínio do fogo. Então o domínio do fogo foi característico do Homo erectus. Aliás, eu falei das ferramentas de pedra, era bem característica do Homo habilis, ou seja, o homem hábil. O Homo erectus, ele passa a dominar o fogo, então conduzir o fogo para onde ele queria, fazer fogo a partir de faíscas ou a partir de fricção, tá? de madeiras secas. Ele domina esse sistema e isso dá para ele segurança, possibilidade de cozinhar alimentos mais duros e permite a iluminação. Ou seja, ele passa a ter um terceiro turno de trabalho. Ele tinha luz para, por exemplo, costurar uma roupa de pele, fazer algum outro trabalho, preparar uma ponta de flecha. Então, a iluminação, a segurança e o maior tempo de trabalho foi permitido pelo domínio do fogo. E já começa a aparecer o domínio da língua. Então, cria-se uma língua primitiva que vai permitir coordenar as caças em grupo. Então, o momento da caça passa a ser planejado, combinado com antecedência e passa a ter uma maior eficiência. Então, entendam que nós, como seres humanos, estamos equipados para fazer tudo isso que eu estou falando. Ou seja, nós temos todas as ferramentas que permitiu a evolução do ser humano até aqui, para a nossa sobrevivência. Depois que eles aprendem a caçar em grupo, que eles aprendem a andar com melhor eficiência, que eles dominam o fogo, eles partem para migrações mais longas. E nos restos fossilizados que foram encontrados, são encontrados trocas. Então, por exemplo, pedras que estavam a mais de 3.000 quilômetros daquele local. Naturalmente, essa pedra foi trocada por alguma coisa com algum outro grupo humano, né? Então, essas conclusões fazem com que a gente entenda que um comércio ainda incipiente passa a existir a partir da hora que o homem passa a migrar com facilidade. E aí aparece a arte, a pintura, a música, né? Flauta feita de osso, começa a aparecer rituais de iniciação, rituais de sepultamento, as coisas começam a aparecer como símbolos, certo? E tudo isso é um degrau de evolução que quando nós nos encontramos atualmente, quando nós vamos, por exemplo, eu vou acampar com a minha família. Quando a gente chega lá no acampamento, o que a gente faz? Acende um fogo, fica todo mundo olhando para o fogo, porque é uma coisa ancestral. A gente conta caso, a gente conversa, a gente toca música, ou seja, nós fazemos a mesma coisa que os homens das cavernas faziam. Mas tem um item que trouxe o ser humano ao longo da história até esse ponto,
que lhe permite sobreviver desde que tenha a vontade e desenvolva a habilidade, que é a cooperação. Quando os seres humanos aprenderam a cooperar uns com os outros, utilizar suas habilidades em prol do grupo, nós evoluímos de uma maneira muito mais rápida. Então, de tudo que aconteceu para que nós nos tornássemos sobreviventes natos, todos nós, a cooperação foi um dos fatores mais importantes. Hoje nós temos seres humanos morando na Groenlândia, por exemplo, em tribos nômades do norte da Rússia, com pouquíssimo material, pouquíssima tecnologia, e que estão lá, sobrevivendo ao longo de gerações. Nós temos ainda no Brasil, na Amazônia, algumas tribos de índios isoladas, que também sobrevivem numa floresta densa, assim como na África e em vários lugares do mundo. Ou seja, nós somos sobreviventes natos. Prepare-se e sobreviva. A crise chega de forma inesperada. O que você fez antes é que vai lhe garantir. E uma das primeiras preocupações é a comida. Na minha vida militar, quase aí 50 anos, eu aprendi a gerenciar recursos. E esse gerenciamento de recursos me permitiu, ao estudar o assunto sobrevivencialismo, fazer esse livro, onde você vai aprender a fazer um estoque, você vai aprender a manter a segurança da sua alimentação, você vai aprender a olhar para a sua família com tranquilidade. Lembre-se, prepare-se, sobreviva e clique no botão para obter o nosso segundo livro.